queridos e amados, como vocês estão? Vamos iniciar mais uma semana com conselhos, com boas vibrações. Como vocês estavam na semana passada? Ressoou com vocês alguma coisa das leituras que eu fiz? Bem, as leituras da semana eu sempre faço aos domingos e sempre coloco duas opções. Aqui nós temos a primeira opção, a Pedra da Lua, e a segunda opção, a Amazonita. E você pode escolher uma ou outra, ou uma pergunta para cada montinho, ou ouvir as duas e pegar aquele conselho que mais se aplicar na tua realidade. Fique à vontade, se você for ouvir as duas leituras, vai ser maravilhoso ter você aqui comigo. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever, vem fazer parte dessa família, vem ficar aqui junto com a gente, que todo dia tem leitura. Tem leitura para o seu signo, para o seu ascendente, para a semana. Vai ser maravilhoso, viu? Vamos então começar com essa leitura. Deixa eu só pegar aqui o Lenormand, que eu também vou tirar as cartinhas com ele de conselho final. Então vamos lá. A gente vai começar com o montinho número 1, tá? Deixa eu guardar essa daqui. Montinho número 1, Pedra da Lua. Concentre-se na sua questão. Se você quiser pausar o vídeo, pause o vídeo para que você ouça melhor a sua voz interior, a sua intuição, né? Então vamos lá. Qual é o conselho para os nossos queridos que escolheram esta opção de número 1 da Pedra da Lua? Vamos lá. Que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de coisas boas e que vocês consigam resolver todas as questões que precisarem ser resolvidas da melhor forma possível. Vamos lá. Momento atual de vocês é a primeira carta que eu vou tirar. O que vocês não devem fazer. O que precisa ser feito. E possíveis resultados. No fundo do deck a gente tem o Ás de Espadas. As espadas representam as ideias, as inspirações, as novas abordagens, né? Abrir a mente para que a gente possa resolver as coisas da melhor forma. Vamos ver o momento de vida atual dessa semana que inicia para vocês. 3 de espadas. O que vocês não devem fazer? 2 de espadas. O que precisa ser feito? 10 de espadas. Nossa, quanta espada, gente. E no fundo do deck sai o Ás de Espadas. E possíveis resultados. O Enforcado. Tá. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a espada. O naipe espadas. O naipe espadas, ele é muito pensamento, né? É aquela perturbação que fica na tua cabeça, aquele monte de ideias, um monte de crenças limitantes, ou pensando por um lado bom, as novas ideias, as novas inspirações. Lembra que são aqui no fundo do deck o Ás de Espadas, que eu já comecei falando sobre ele, que é o início de soluções, de coisas novas, de até mesmo intuições, né? O teu momento, a tua semana, se você que escolheu essa opção, tá começando um pouco carregada. É como se você já estivesse iniciando a semana para resolver algo, alguma questão
mais interna de vocês ou alguma coisa externa que esteja refletindo internamente na vida de vocês, que está trazendo um certo tipo de sofrimento, ansiedade, inquietação, é aquela coisa super desconfortável, né? E geralmente o 3 de espadas, ele vem depois do 2 de espadas, né? Lógico, que é essa carta aqui que a gente vai falar agora. O 3 de espadas é quando a gente, lá no 2, não quer enxergar a realidade da situação, finge que não está vendo, só que aí depois chega a conta. E aí quando chega com 3 de espadas. E aí você se pergunta assim, caramba, por que eu não olhei para isso? Por que eu não considerei aquilo que estava na minha cara e eu não conseguia enxergar? Então essa semana tem coisas que vocês não quiseram enxergar um tempinho recente e parece que essa semana vocês estão tendo que lidar com isso. E o que pede aqui para que vocês não façam, né? Que essa aqui é a carta do o que não deve fazer. O 2 de espadas, que é justamente não continuar nesse ciclo vicioso de fingir que não tem nada acontecendo. Você precisa lidar com essa situação, porque ela não vai embora. E geralmente, quando saem essas cartas, ela não é uma coisa que ameniza com o tempo. É meio que acumula. Então, eu sei que é complicado a gente falar, principalmente quando a gente não tá passando pela situação, mas aqui tá pedindo para que vocês abandonem isso, mas não é uma forma de virar as costas, mas de resolver o problema, de olhar para isso, de finalizar isso. O conselho é justamente o 10 de espadas. Finalize isso da melhor forma que você pode ou que você consegue. Ou seja, você precisa lidar com essa situação essa semana. Não empurre mais para frente. Não finja que não tem nada acontecendo. Porque você vai ter ajuda, o Ás de Espadas no fundo, é aquela ajuda daqueles conselhos internos, do teu mentor te ajudando, da espiritualidade te auxiliando, ou até mesmo você buscar dentro de si as respostas que você já tem, que possivelmente você vai conseguir pela tua maturidade, pelo tanto que você já galgou, né, nessa vida. Você não é uma pessoa imatura, pelo que eu tô vendo aqui. Então, quando vocês deixam isso para trás, quando vocês resolvem lidar com isso, com essa situação, olha, vamos olhar para isso. Eu não tô bem, eu tô chateada, mas vamos ver o que a gente pode fazer para resolver logo isso. E aí, com o decorrer da semana, vocês lidando com isso, resolvendo, finalizando essa situação, vocês vão começar a ter mais clareza e mais iluminação. Porque a carta do enforcado, ela tem um lado ruim de desconforto, né? Ou seja, se você não lidar com essa situação, se você empurrar para frente, vocês vão cair no enforcado negativo, que é quando você não consegue sair, não consegue resolver aquilo com facilidade, se sente preso, se sente amarrado. Mas o lado positivo dele é justamente conseguir ver as coisas de uma outra forma, de uma forma melhor, de uma forma iluminada. Porque o lado bom do enforcado é que ele é extremamente ligado com o espiritual, com a espiritualidade. Então, vocês precisam realmente lidar com essa situação que está perturbando vocês, que está inquietando. Não dá para fingir que não tem nada acontecendo, tá? Isso acontece com todo mundo, com todo signo. Não se sinta sozinho nesse barco, tá? Eu vou tirar aqui 3 cartinhas. Desculpe, gente, pela tosse, tá? Resfriado.
Vou tirar aqui 3 cartinhas do Lenormand, só pra gente complementar esse conselho, essas ideias, né? Às vezes as cartas saem só para reafirmar e às vezes saem conselhos diferentes. Então, depende muito aí do que a espiritualidade quer mostrar, tá bom? Vamos lá, 3 cartas, por favor. A casa. A carta do urso. E a carta do caixão. No fundo do deck, a estrela. A estrela é aquele momento onde as coisas começam quando a gente começa a enxergar a saída, o desejo surgindo, as coisas melhorando, sabe? Quando as inspirações, que aqui caiu a carta da estrela e também no fundo do deck o As de Espadas, que também fala muito sobre inspiração, né? Sobre isso que vem de dentro da gente e nos auxilia para resolver as questões que a gente precisa resolver. Aqui saiu a casa com o urso. Me fala que para muitos de vocês é algo relacionado a algum lugar específico. Pode ser o lar, o trabalho de vocês, né? E também pode ser algo relacionado à finança, ou algo onde vocês precisem lidar com liderança, né? Com tomar decisões, algumas decisões mais consideráveis, mais importantes, tá? E essas decisões, elas precisam ser tomadas com relação a esse lugar, com relação a esse espaço onde vocês habitam, onde vocês precisam lidar, né? Pode ser trabalho, pode ser na casa. E a carta do caixão fala justamente a necessidade de ser finalizado isso, tá? Não tem para onde correr. É uma semana de lidar com isso. É o conselho, melhor conselho, porque você pode até estar com uma certa preguiça para lidar, sabe? Mas se você não olhar para isso, se você jogar para frente, eu acho que vai vir muito pior, tá? Então, esse é o recadinho para vocês, meus queridos. Vamos agora para a opção de número 2. Se você vai continuar comigo, eu vou amar. Se não, muito obrigada. E não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo, tá? E eu te vejo no próximo vídeo, ok? Opção de número 2, Amazonita. Vamos ver o que temos aí para essa semana de vocês. Vocês que escolheram esta opção de número 2. Ou se você já estava aqui comigo na primeira opção, assista essa, que às vezes elas se complementam, tá? E às vezes também a gente tem mais de uma questão a lidar na semana, né? Então vamos lá. Se você quiser fechar seus olhos e mentalizar, quiser pausar o vídeo, pause, depois retorne. Vamos ver o que nós temos para esta semana dos nossos queridos que estão aqui conosco. Vamos lá? Momento de vida atual de vocês é a primeira cartinha que eu tiro. A segunda carta é o que você não deve fazer essa semana. A terceira é o que você precisa fazer, né? É o conselho. E a quarta são os possíveis resultados. E no fundo do deck nós temos o Rei de Paus. Rei de Paus é puro poder, né? Vamos lá. Primeira cartinha
Ás de Pentáculos. Muito bem, segunda carta, o que você não deve fazer. 6 de Copas. Terceira cartinha, o conselho que você deve fazer. 8 de Paus. E possíveis resultados. Ás de Copas. Nossa, que semana, hein? Perdão, gente. Semana de ação. Eu vou falar por quê. Primeiro que o rei, aqui no fundo do deck, é uma pessoa extremamente ativa, né? O rei de paus. Ele vai atrás do que ele quer, trabalhador, empenhado, focado, dedicado. Tem uma história de vida, uma bagagem muito grande de sabedoria, de que pegou muito no pesado e agora ele tá assim, ó, sabe exatamente o que ele vai fazer, o que precisa ser feito. Então essa energia que oculta é que vocês também estão reverberando esse início da semana. Aqui é o momento atual de vida de vocês, que é o Ás de Pentáculos, ou seja, parece que vocês estão querendo iniciar alguma coisa nessa semana, fazer alguma coisa nessa semana importante para vocês. E alguma coisa relacionada ao lado material, tá? Isso pode ser um novo emprego, isso pode ser uma proposta para alguém, assinar um documento, ver algo importante. Não é somente algo material, mas é alguma coisa que vocês querem ou adquirir ou dar um passo inicial importante, tá? E isso tá com uma energia muito boa. Eu vou falar o porquê. Agora aqui, na carta do que você não deve fazer, saiu o 6 de Copas. O 6 de Copas, ele é uma carta que ele traz um pouco de saudosismo, olhar muito para trás, muito para o ontem. Às vezes é até uma carta meio parada, porque você fica indo e voltando. É como se você ficasse meio, às vezes, até em cima do muro, né? Refletindo muito, apegadíssimo a questões antigas, a velhas ideias, a velhos costumes. E às vezes não quer avançar porque em determinado momento lá atrás, com aquele parente, aquele amigo, aquilo não deu certo, aquilo foi diferente. E aí fica com aquela vontade de ir, mas fica voltando. Essa semana não é para você fazer isso. Essa semana é para você agir. O 8 de Paus é uma carta de velocidade, é uma carta de ação. É uma carta que combina demais com o Rei de Paus, né? Até porque são duas cartas de Paus. Tá vendo essa espada aqui? Ai, perdão, gente. É o Rei de Espadas que tá no fundo do sem óculos. É o Rei de Espadas que tá no fundo do deck. Mas o Rei de Espadas, ele é super... as ideias dele são muito focadas, né? As ideias do Rei de Paus, ele é muito inteligente, muito perspicaz no que ele quer. E ele é firme, tá? Então, essa carta aqui do 8 de Paus, ela também combina muito com o Rei de Espadas. Porque ele não olha nem para trás, nem para o lado. Ele vai para frente, vai com tudo com essa espada na mão dele. E ele vai feliz porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Às vezes ele é um pouco incisivo demais, porque ele quer tanto aquilo e ele vai atrás mesmo que ele não vê às vezes que a espada dele pode ferir alguma pessoa ao redor. Mas nesse caso aqui, nesse contexto das cartas que a gente tirou aqui na mesa,
a ação, você agir, você dar o passo é fundamental. É lógico que a gente precisa, por vezes, refletir as coisas. A gente não pode simplesmente sair fazendo tudo de qualquer jeito. Vocês estão certos de refletir, vocês estão certos de observar, de questionar, só que não fique demasiadamente. Porque algo precisa ser feito a respeito desse desejo, a respeito dessa vontade, a respeito desse sonho, a respeito de adquirir essa coisa de alguma forma. Então a ação vai ser fundamental para o momento de vida de vocês, tá? E os possíveis resultados é o Ás de Copas, ou seja, é o presente que chega. É quando você consegue, você tá com a ideia, você tá com a inspiração, você tá focado, parou de ficar remoendo, olhando para trás, questionando, agiu, lógico, viu qual era a melhor opção que dá para ser feito, que você consegue fazer, agiu, deu o primeiro passo. No final de semana, é vocês vendo a coisa tomando forma daquilo que vocês realmente dentro de vocês estavam querendo, daquele desejo, daquele sonho, alguma coisa que vocês estavam esperando que acontecesse. Então isso começa a tomar forma no final da semana. Então esse presente chega para você. Agora, se você ficar olhando muito para trás, analisando tudo e não tomando a decisão, não é o que vai acontecer na sua semana, tá? Essa taça possivelmente aqui vai ficar vazia. Ok, eu vou tirar aqui 3 cartinhas do baralho cigano pra gente ver mais questões e conselhos para vocês. O homem. Pá. A foice. E a torre. No fundo do deck, o jardim. O jardim, ele fala muito sobre networking, né? Sobre reuniões, sobre pessoas. Então pode ser que essa ação aqui que você vai fazer, esse movimento que você precisa fazer, seja justamente nesse ambiente público, nesse ambiente de reunião, nesse ambiente com outras pessoas, e isso vai estar muito favorável para você, tá? Parece que vocês, essa semana, pode ser que vocês tenham que, para que essa ação seja feita, vocês precisam aparar algumas arestas, tá? E pode ser até de alguém que esteja aí atrapalhando, te prendendo em tomar atitude. Parece que você precisa se posicionar sobre isso que você deve fazer. É como se tivessem pessoas ou familiares ou algumas vozes ou muitas opiniões que estejam de repente te segurando, te atrapalhando. Então você precisa fazer alguns cortes aí, meio que colocar algumas pessoas no lugar delas, sabe? Para que vocês possam olhar para dentro de vocês e achar as respostas e achar o caminho certo para tomar as atitudes, tá? A torre fala muito também sobre você começar a estruturar, a reestruturar esse sonho, esse desejo, essa vontade, e também fala muito sobre você com você mesmo, onde você é suficientemente poderoso e inteligente, tá? Lembra do Rei de Espadas? Inteligente, poderoso e focado para fazer essa ação importante. Não que você não possa ouvir as pessoas, não que você não tenha que ouvir conselhos, mas é ouvir, analisar, ver se você realmente sente que você deve fazer e tomar a atitude necessária. Meus queridos, amei fazer a leitura de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curte, compartilha, ajude a gente a
conseguir aí os mais inscritos, mais likes, mais visualizações. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vejo vocês na próxima semana e no signo de vocês. Fiquem atentos que no canal tem leitura dos signos, tá? Um grande beijo e tchau, tchau!